A treta entre o Dudu e a Leila Pereira não terminou e pode acabar em processo, amigão. Eu vou em cima, eu vou analisar o que ele falou. Leila Pereira decidiu processar o Dudu. Você vai ver no vídeo de hoje as novas falas do Dudu, a decisão da Leila Pereira e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. A mulher que você é safada. Bom, você sabe que a Leila Pereira deu uma cutucada no Dudu e falou sobre a saída dele do Palmeiras, que pra ela foi pela porta dos fundos. Olha, é uma situação completamente diferente, tá? Nós fomos muito claros com o Rony, tá? Mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar em nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele, depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado, e aí vocês viram tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras. Houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. O Dudu não gostou da fala da presidente, chegou a responder ela enquanto ele está em pré-temporada com o Cruzeiro nos Estados Unidos. A gente está fazendo aqui uma boa pré-temporada, né? Às vezes a gente vê umas pessoas aí falando besteira, né? Que vem para os Estados Unidos para passear, para se ver. Às vezes a gente não tem que dar muita ideia para esse tipo de vida. A gente fica falando essas bobeiras, né? Aí a gente está fazendo uma grande temporada, o time tá bem unido, tá bem dedicado naquele que eles estão pedindo, e a gente espera que o Cruzeiro esse ano possa estar aí brigando aí com esses outros times que já vem brigando há muito tempo nos campeonatos, que a gente possa estar aí sim. A gente sabe que tem que ter um entrosamento, a gente sabe que tem que ter um tempo para entrosar todos esses jogadores. Só que essa entrevista não foi suficiente e o Dudu decidiu ir para suas redes sociais e responder a Leila de uma maneira bem mais forte. Isso não caiu nada bem e o Dudu passou a ser muito criticado na imprensa, inclusive com o Casagrande detonando a fala do jogador. Eu vou em cima, eu vou analisar o que ele falou. Quem não tem argumento parte para grosseria, parte para ofensa, parte para falta de educação. Poderia ter respondido como ele respondeu, da mesma maneira, com as mesmas falas, e terminou ali. Mas fez questão de mostrar toda a falta de educação e a grosseria que ele tem, né? Que ele está mostrando ter. Eu achei absurdo uma resposta dessa para o presidente do Palmeiras, para Leila Pereira, para qualquer outra pessoa, para qualquer outra mulher, para qualquer outra pessoa, qualquer homem, trans, o que for, né? Porque, cara, se você tem argumento, o cara jogou no Palmeiras, ele foi campeão por ganhou vários títulos. Muitos palmeirenses consideram o Dudu o maior ídolo do século do Palmeiras. E a incompatibilidade dele com ela é uma coisa deles. No meio do ano, o Dudu se comportou mal mesmo. Ele se ofereceu ao Cruzeiro. Depois voltou atrás, quando ficou público. Foi desmentido, falou que não procurou ninguém, foi desmentido pelo próprio Cruzeiro. Na época ainda falaram assim, nós não negociamos com pessoas mentirosas.
e depois, no final da temporada, ele saiu e foi para o Cruzeiro. Então, a questão ali é dela com ele. Só que não tem direito algum do cara xingar, ofender, com um palavrão pesado, feio, a presidente do Palmeiras. Nessa parte, nessa questão aí, eu achei absurdo, uma grosseria. E qual é o exemplo que o jogador vai dar? Ele deve ter filhos, né? Deve ter uma convivência. Quer dizer, ele manda a presidente do Palmeiras para aquele lugar, então qualquer um pode fazer a mesma coisa, inclusive os filhos deles falar para a professora, porque a presidente e a professora acho que representam uma autoridade ali em relação a ele no futebol e aos filhos na escola, né? E aí quando o Benjamin Bach compartilhou nas suas redes sociais a fala da Leila dizendo que ela não tinha papas na língua, o Dudu resolveu comentar na publicação do Benja e mais uma vez atacou a Leila. Já conversei e troquei várias ideias com você, mas essa pessoa aí só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela não fala nada. Pelo menos pra mim, nunca teve coragem de falar na lata, porque pra mim na lata ela falava era que amava e tudo mais. Então parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. Falsa mais que nota de R$2. Ela gosta é de like, e isso que vocês ficam postando então, não cai nessa não. Todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras. Ainda vou poder falar tudo o que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube que me abriu maravilhoso, que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro e não me convém ficar falando de outras coisas, mas toma cuidado quando for postar algo sobre ela. Bom, Dudu escreveu ali, tinha alguns erros, mas você entendeu e ele acabou cometendo um grande erro ali, que ele falou que ela é mais falsa que nota de R$2, mas a nota de R$2 é verdadeira. Parece que o Dudu anda vendo pouco dinheiro baixo, né? Só tá trabalhando com as de 100 e 200, né, Dudu? Bom, mas isso pouco importa, porque o que ele falou da Leila Pereira acabou incomodando bastante a presidente do Verdão, que decidiu que vai processar o jogador. A alfinetada da Leila é completamente desproporcional. E aí, Luísa, se você me permite, a gente agora já está com a coluna aqui no ar, trazer um furo de reportagem para a gente aqui no de primeira, né, já que esse é o nosso propósito aqui, trazer notícias em primeira mão. Leila Pereira decidiu processar o Dudu. Né, recebi essa informação aqui exclusiva para minha coluna, de que a Leila considera essa resposta, como eu disse, desproporcional, considera que foi ofendida, então, não só pelo xingamento, né, pelo vai tomar no cu de ontem, perdão, aí tirem as crianças da sala, que o Dudu usou no Instagram. Hoje ele também, em um comentário no Instagram do Benjamin Bach, ele disse que ela era mais falsa do que uma nota de R$2, que parênteses, né, existe, mas enfim, chamou Leila também de falsa, e Leila já acionou os seus advogados para processar o Dudu pelas ofensas que ela considera agressivas e machistas. Então, não é o fim dessa novela, é apenas o começo, e a gente vê a maneira diferente de lidar com as coisas, né? E eu acho que a resposta da esposa do Dudu, em que ela inclusive apaga, né? Ela fecha ali, pinta em cima do xingamento do Dudu para tentar colocar as coisas com argumentos e fatos, que também são refutados pelo Palmeiras, né? O Palmeiras diz que não houve essa conversa que a esposa do Dudu menciona, mas de todo modo feito de maneira muito mais cortês do que aquela usada pelo Dudu, que agora vai ser processado pela presidente do Palmeiras por aquilo que disse, né? Então temos aí essa informação e o Dudu vai precisar ir responder na justiça, segundo aí a ação da Leila, por ter xingado a presidente do Palmeiras nas suas redes sociais. E aí, voltando só para finalizar, Luiz, aquilo que eu ia dizendo, que eu escrevi na minha coluna hoje mais cedo, a desproporcionalidade, né, daquilo que acontece. Não dá para afirmar que o Dudu teria agido da mesma forma se a Leila fosse homem, né, se o presidente do Palmeiras fosse homem, mas o fato é que o pior comportamento do Dudu que a gente viu até hoje foi reservado a Leila Pereira, e agora as consequências vão ser maiores do que uma resposta no post do Instagram. Ele vai precisar responder por isso juridicamente. E no Jogo Aberto de hoje, o pessoal até comentou sobre isso, quem tá certo, quem tá errado nessa história. Se liga na opinião do Chico, do Capelanes, da Renata e tudo mais. Tá? Foi isso que me pareceu. Porque a Leila... Mas também né?
Mas é uma era que se encerra. Mas não é. O que se encerra já foi. O que chega agora que tem que ser valorizado. Não, porque tem uma história longa da Crefisa com o clube. Você tá chegando um novo patrocinador. Você tem que valorizar. Parece que você tava valorizando mais a saída do que a chegada de outro. Tem uma coincidência, isso é outro ponto. Não tô querendo te interromper, mas tem uma coincidência, que a presidente é a presidente da empresa também, né? Exato, Então, pois é. Mas também acabou barrando alguns jornalistas, o que eu acho muito baixo. Acabou barrando, inclusive, conselheiros do clube que fazem parte, querendo ou não, da instituição, que para mim também é uma coisa que é um tanto quanto incoerente, ela que se diz tão democrática, e eu não quero ser incoerente, porque eu acho que a Leila faz bem ao futebol brasileiro e faz bem ao Palmeiras. Agora, essa briga envolvendo o Dudu, ela pegar e citar o São Paulo, citar outros clubes, eu acho que também é algo tão tosco, tão vazio, tão desnecessário. O Dudu, só para poder fazer o resumo do que eu penso, o Dudu teve uma conduta de moleque. O Dudu não foi correto. O Dudu não teve postura de homem. Não estou falando que ele não é homem. Não vou julgar caráter, índole de ninguém. Só estou falando que em relação à conduta, ele foi errado quando ele fez nas costas da diretoria que ele queria ir para o Cruzeiro. Ele não assumiu o papel que era o de homem quando ele falou e deu a palavra ao Cruzeiro que ele ia para lá naquele momento. O Palmeiras perdeu seu dinheiro, a Leila ficou brava com razão, mas a Leila também faltou feeling para ela. O meu ponto de vista aqui é que a Leila ela é política. E eu tenho um pouco de ojeriza a coisa política. Quando você envolve futebol, que é um meio complicado, e política juntos, fica muito difícil. Por quê? Porque ela se manifesta de acordo com as vontades dela. Vou dar um exemplo. Quando ela era candidata à presidência do Palmeiras, ela vivia de braços dados com a mancha verde. Vamos pra cá, é carnaval ali, vamos viajar aqui. Ela foi presente, chutou a bunda de todo mundo. Aí, quando ela se interessou em fazer uma entrevista coletiva, que eu achei bacana e falei aqui no programa, só para mulheres, super bacana. Só que quando uma jornalista foi atacada, ela se calou. E tem outros exemplos. Quando o Dudu fez o que fez nas costas dela, ela pegou e jogou o cara para os leões. Mas quando a Abel Ferreira fez lá o contrato, que até hoje ninguém mais fala sobre isso, algum nebuloso no clube, ela também se calou. Então ela vai conforme os interesses dela. O mesmo clube que o Arthur Jorge agora foi contratado. Isso. Então, meu ponto de vista, Renata, é o seguinte, não tem, entre aspas, bonzinho nessa história. É tudo em base de interesse. Só que a Leila, ela gosta de ser a paladina da moralidade, paladina da justiça. E se eu for analisar o passado recente dentro do futebol, ninguém tá bonzinho nessa história não, Rê. Então, pra você, tá empatado. É isso. Pra você, um empate técnico entre Dudu e Leila nessa história. Chico, você vai pela mesma linha ou discorda? É que os dois perderam a mão, né, Renata? Eu acho que os dois, a Leila como presidente, eu também concordo, acho que ela faz muito bem ao futebol, ela tem posições muito firmes e ela é bem sucedida fora do futebol e continua mostrando isso dentro do futebol, isso ninguém discute. Mas quando ela pessoaliza, quando ela se deixa levar pela emoção em alguns momentos, né, ainda mais envolvendo um ídolo, porque aí não tem como a gente não diferenciar. Ah, mas o Dudu tem que ser tratado como qualquer jogador. Não, desculpa, gente. O Dudu, ele é talvez o protagonista da terceira academia. É o cara que muda a história do clube, juntamente de outros jogadores, treinadores, né? Mas ele tá no bolo ali de Rafael Veiga, Abel Ferreira, Gustavo Gomes, e talvez o Dudu seja o maior de todos. Então, quando você expõe, como ela expôs, um ídolo, um dos maiores jogadores da história, pega a história desde o início, o Dudu é um dos maiores. Quando ela trata o Dudu dessa maneira, não é legal. E aí o Dudu, ao responder, ele começa respondendo muito bem. Porque ele mostra todos os seus troféus, tudo que ele representa para o torcedor, dizendo, olha o que você está desmerecendo. Só que aí a última frase, né, quando ele vai para a agressão... Não precisava. Aí sai do tom, como ela saiu também, da postura que a gente cobra e exige de uma gestora. Ela Francisco. Não teve. Ela expôs um ídolo. Na verdade, Francisco. E o Dudu foi mal na resposta. O que é, Leila? Diga. Eu não estou aqui para ser simpática. Eu sei. Eu estou aqui para ser competente. Olha! Eu estou aqui para opinar. Agora tem outro detalhe. Sabe quando também machucou, pegou pesado para Leila, e ninguém falou nada sobre isso até agora, aqui no programa pelo menos, quando ele elogia o Gagliotti, dizendo que era desnecessário também. Para que fazer isso publicamente? Ele quis. Aí ele foi lá e disse, o melhor presidente do Palmeiras. Aquilo... Porque a Leila, gente, ela colocou dinheiro das empresas dela no Palmeiras, ela abraçou o Palmeiras, ela se transformou em presidente. O que ela fez é magistral, é único e nenhuma mulher conseguiu isso aqui no Brasil até hoje. Fora isso, ela também tem o ego. Também tem a questão de que ela faz e ela quer ser reconhecida por isso. Não tem problema nenhum. Só que quando ele vai lá e ele diz que o Gagliotti é o melhor, isso aí pegou. Ele estava num processo ruim. Ele já tinha dito que
não iria para o Cruzeiro, desistiu da negociação, do dinheiro, ficou todo mundo a ver navios, palavra aqui, palavra ali, nada aconteceu. E ele vem e elogia, ali eu acho que também acabou, não teve despedida, não teve nada. Me permite, esse elogio vem depois da Leila publicamente dizer, eu espero que ele seja homem e cumpra aquilo que ele fez, porque ele procurou o Cruzeiro. Que foi desnecessário. Ela expôs primeiramente. Ela colocou o Dudu contra a parede, você fala. E aí ele já estava chutando balde. Mas vamos lá. O Palmeiras chegou onde chegou, com esse número de títulos conquistados, por causa da sequência dos dirigentes que teve. Paulo Nobre, Gagliotti e agora a Leila. Perfeito. Né? O trabalho dos três, eu acho que dá para pegar esse... Eu já ia meter um trisal. Calma. Essa tríade. Pegar essa tríade, essa trinca e levantar que esse é um trabalho excepcional, cada um na sua. Até Paulo Nobre. a relação não é boa. O Paulo não, mas Nobre a Leila com o Gagliotti é boa. O Paulo Nobre colocou muito dinheiro, que foi importante. O Gagliotti dotado de uma capacidade incrível de gestão. E o Gagliotti é uma figura muito doce. Então ele ganha os atletas e os funcionários também pela capacidade, mas pela forma de tratar. E a Leila é dura, como tem que ser, né? Porque, mulher, se ficar cedendo demais, naturalmente já sofre, então ela tem que ser um pouco mais dura e tal. Erram em suas atitudes, eu acho que ela errou, o Dudu errou. Eu sou um cara que eu pago meu rancor no débito, porque no crédito você divide, eu gosto de pagar no débito. Eu também sou meio estourado. Então, quando a coisa quando vem para uma discussão, eu também costumo fechar a discussão como o Dudu fechou. Agora, ele passou do ponto, mas ela também passou. Mas eu tenho um culpado para isso tudo. Quem? Você vai brigar comigo. Quem? E eu fico à vontade para falar, porque eu sou dos que mais elogiam ele aqui. Alexandre Matos. Não, o responsável por isso chama-se Abel Ferreira. Eita. Porque o Abel... Ele nem tá aí, velho. Para que ele tá de férias ainda. Conduziu não, muito que mal. eu e o Everton somos os grandes defensores do Abel aqui no programa e ninguém nega. Porque é o seguinte, o Abel, ele foi responsável por tudo isso que aconteceu com o Dudu. Porque criou um ranço com o Dudu. E aí isso ele administrou mal, porque um jogador do gabarito... Mas quem é a pessoa que mais defende o Abel Ferreira? A Leila. A Leila? Sim. A Leila é fechada. Gente, ela é fechada, amarrada, atada, unida, Abel Ferreira. E aí o Abel, nessa, comprou também o lado de quem, na minha opinião? Da Leila. Claro. Porque gente, ele tentou colocar o Dudu em alguns jogos, só que o Dudu não voltou ainda com aquela fora. O Dudu teve um ano se recuperando uma lesão. Mas o Dudu respondia. Contra o Atlético, por exemplo, ele respondeu bem. Mas o Dudu A gente tem os números aqui do Dudu, na volta dele. E a gente vai conferir aqui, não é? Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Mas são 19 jogos, 4 como titulares, nenhuma assistência e nenhum gol. Aí, ó. É difícil, né, defender, né? Não, ele tudo bem, mas aí ele é um cara que... O Dudu é um diferenciado, ele é um fora de série. E eu acho que a gente tem que lembrar que a lesão, claro que ela afetou não só o futebol, mas a confiança do Dudu. O cara ficou um ano parado. Ficar um ano parado no futebol é muita coisa. Mas o Dudu não voltou já titular, sendo bancado pelo Abel. Então, Renata, mas o grande treinador pega esse jogador, que a gente sabe que tem capacidade, e faz um trabalho diferente, porque sabe que ele vai entregar um futebol diferente dentro de campo. Até porque o Palmeiras estava precisando, o Abel errou. E é o que está acontecendo com o Rony. Eles estão perdendo o Rony aos poucos, só que o Rony mantém a elegância. Não, ainda não perdeu. Estão perdendo. O Rony, eles não perderam ainda. A mamãe pode reverter isso aí, o Rony. O que é melhor, manter ou não manter, hein, Rony? Qual é a solução? Então, que é bom pro Palmeiras. Então, mas pra ela contratar um jogador igual o Rony, ela vai ter que colocar um caminhãozinho também. Ela decretou, ontem ela disse que acabou o ciclo. Ela falou que ele tem as portas abertas ainda. Mas falou que um sai pela porta dos fundos e o outro pela porta da mamãe. Mas ela determinou quem chegar e beleza, pode levar. Foi o que ela disse ontem, gente. Pode levar. O Rony está fora dos planos do Palmeiras, da Leila, do Abel. Só que por que vocês renovaram o contrato do cara até o fim de 2026, se eu não estou equivocado? Esse é o problema. Esse é o problema. Mas aí a pergunta é pra você. Qual que é a sua opinião nessa treta? Quem tá certo, quem tá errado e esse processo? Será que a Leila ganha, hein? O que você acha? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E não esquece do like no vídeo, beleza?